Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 4 de março, 15º dia da nossa caminhada quaresmal. Você chegou até aqui. 15 dias de perseverança, 15 dias de coração aberto, 15 dias dizendo sim a Deus mesmo nos momentos em que estava cansado ou distraído. Esse caminho tem valor eterno. E hoje vamos rezar com um propósito muito especial: pedir uma graça para a sua família. Não uma graça qualquer, mas uma graça profunda, real, que toque cada pessoa da sua casa e transforme o ambiente onde você vive. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária, e cada dia que você retorna fortalece não apenas a sua fé, mas também a fé de todos que estão ao seu redor. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No 15º dia da Quaresma, somos convidados a ampliar o nosso olhar. Até agora, muito do que rezamos foi voltado para a conversão pessoal, para o interior, para as áreas que precisam ser transformadas em cada um de nós. E isso é essencial. Mas a graça que Deus quer derramar não é apenas individual, ela transborda. Ela alcança as pessoas que amamos. Ela entra nas casas, nos relacionamentos, nas histórias de família. Deus não salva apenas indivíduos isolados, Ele salva famílias. Virgem Maria, olha hoje com especial ternura para a família desta pessoa. Tu que és mãe e conheces o peso e a alegria de cuidar daqueles que amamos, intercede por cada lar representado nesta oração. Que a graça de Deus entre em cada casa, toque cada coração, cure cada ferida e restaure cada vínculo que o tempo ou o pecado enfraqueceu. Que nenhuma família que rezou hoje saia desta oração da mesma forma que entrou. A palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa promessa não é apenas individual. Ela alcança a casa inteira. Quando um membro da família se converte de verdade, quando um coração se abre genuinamente para Deus, algo acontece no ambiente familiar inteiro. A graça não fica contida numa pessoa. Ela se expande, ela irradia, ela alcança os que estão ao redor. Talvez você seja hoje a pessoa da sua família que mais busca a Deus. Talvez você ore, talvez você lute, talvez você interceda pelos seus, e talvez sinta que seus esforços não estão produzindo resultado visível. Não desanime. A oração de intercessão pela família é uma das mais poderosas que existem. Ela age de maneira invisível, preparando terrenos, amaciando corações, abrindo portas que pareciam permanentemente fechadas. Nossa Senhora sustenta a perseverança de quem intercede pela família sem ver resultado imediato. Que não desista, que continue orando, continue amando, continue sendo presença de luz dentro de casa. Que compreenda que sua fidelidade está plantando sementes que brotarão no tempo certo e que Deus não ignora nenhuma oração feita com amor por aqueles que carregamos no coração. A família é o primeiro ambiente onde Deus é revelado ou ocultado. É dentro de casa que os filhos aprendem, por observação, se Deus existe e se Ele é confiável. É na convivência familiar que a fé se torna concreta ou permanece abstrata. Por isso, pedir uma graça para a família não é algo pequeno. É pedir que o próprio Deus seja mais visível, mais presente, mais real dentro do lar. Virgem Maria, que tua presença se faça sentir em cada detalhe da vida familiar desta pessoa. Nas refeições partilhadas, nas conversas do dia a dia, nos momentos de tensão e nos momentos de alegria. Que o ambiente doméstico seja impregnado de uma paz que não vem do mundo, mas que vem de Deus, e que todos que habitam aquela casa percebam essa diferença, mesmo sem conseguir explicá-la. Hoje, antes de avançarmos, faça uma pausa e pense na sua família, nos rostos das pessoas que você ama, nas histórias que carregam, nas dores que ainda não foram curadas, nos conflitos que ainda não foram resolvidos, nos membros que estão distantes de Deus, nos que estão sofrendo, nos que precisam de direção.
Coloque cada um deles agora, um a um, nas mãos de Nossa Senhora. Ela os conhece pelo nome. Ela os ama com amor de mãe, e ela os apresentará ao Filho com toda a sua intercessão poderosa. Nossa Senhora, recebe agora a família desta pessoa. Cada membro, cada nome, cada situação. Apresenta-os a Jesus com todo o teu amor maternal. Pede por eles com a autoridade de mãe que tens diante do Filho. Que esta oração de hoje seja o início de uma transformação real e profunda em cada lar que está representado aqui. Escreva nos comentários: Nossa Senhora alcança uma graça especial para a minha família. A graça que pedimos para a família não cai do céu, sem que haja um canal humano por onde ela possa fluir. Deus age no mundo através de pessoas, e muitas vezes o instrumento escolhido por Ele para transformar uma família é exatamente aquele membro que ora, que persevera, que não desiste mesmo quando parece que nada está mudando. Você pode ser esse instrumento, não por mérito próprio, mas por disponibilidade. Deus não busca os mais perfeitos, busca os mais disponíveis. Virgem Maria, forma nesta pessoa um coração disponível para ser usado por Deus dentro da própria família. Que ela não espere que a transformação venha de fora, mas compreenda que pode ser o início dessa transformação. Que sua oração, seu exemplo e sua presença amorosa sejam canais concretos por onde a graça de Deus entra no lar. Que nunca subestime o poder do testemunho silencioso vivido com fidelidade, dia após dia. O testemunho dentro de casa é uma das formas mais eficazes de evangelização que existem. Mais do que palavras, mais do que argumentos, mais do que cobranças, o que transforma os corações dentro de uma família é ver alguém vivendo a fé de maneira real e consistente. Ver alguém que perdoa quando seria esperado que guardasse mágoa. Ver alguém que mantém a paz quando a situação pede reação. Ver alguém que ora com simplicidade, que confia em Deus com naturalidade, que trata as pessoas com ternura mesmo nos dias difíceis. Nossa Senhora, faz desta pessoa um testemunho vivo dentro da própria casa. Que sua maneira de viver fale mais alto do que qualquer palavra. Que os familiares que ainda estão distantes de Deus sejam tocados não por pregação, mas por presença. Que vejam em quem ora algo diferente, algo que desperta desejo, algo que faz perguntar: de onde vem essa paz? De onde vem essa força? E que essa pergunta os conduza ao encontro com Deus. A intercessão pela família exige também paciência com os processos de cada um. Cada pessoa tem seu tempo. Cada coração tem sua história, suas resistências, suas feridas, que precisam ser trabalhadas antes que a abertura aconteça. Forçar o processo muitas vezes produz o efeito contrário, afasta em vez de aproximar. A intercessão verdadeira respeita a liberdade do outro, enquanto pede a Deus que suavize o terreno e prepare o coração para receber a semente da graça. Virgem Maria, ensina esta pessoa a respeitar o tempo de cada familiar, que não imponha, não pressione, não cobre, que ore em silêncio, que ame sem condição, que esteja presente sem julgamento, que confie que Deus está agindo no interior de cada pessoa da família, mesmo quando nada é visível por fora. Que a paciência desta pessoa seja ela própria uma forma de amor e de fé. Há famílias marcadas por feridas antigas que atravessam gerações. Padrões de comportamento que se repetem de pais para filhos, de avós para netos, sem que ninguém perceba claramente de onde vieram. Vícios, conflitos, distâncias afetivas, dificuldades de comunicação, ausências que deixaram marcas profundas. Essas feridas não precisam continuar se repetindo. A graça de Deus tem poder para romper ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Mas para isso é preciso que alguém na família decida interceder com consciência e perseverança. Nossa Senhora, intercede pela cura das feridas geracionais presentes na família desta pessoa, que os padrões negativos que se repetem sejam reconhecidos e quebrados pelo poder da graça. Que esta pessoa seja o elo da corrente onde o ciclo de dor para e onde começa um ciclo novo, de cura, de fé e de amor. Que Deus use esta quaresma para iniciar uma transformação que alcance não apenas os que estão vivos hoje,
mas também as gerações que ainda virão. A oração de intercessão pela família deve ser específica. Não apenas um pedido genérico de bênção, mas uma oração que nomeia situações concretas, que identifica necessidades reais, que apresenta a Deus cada pessoa com sua história particular. Deus conhece cada detalhe, mas a oração específica revela a profundidade do nosso amor e da nossa fé. Mostra que não estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa, mas que realmente nos importamos com aqueles por quem intercedemos. Virgem Maria ensina esta pessoa a orar pela família com profundidade e especificidade, que não se contente com orações superficiais e repetitivas, que aprenda a entrar na presença de Deus, trazendo cada familiar pelo nome, cada situação com clareza, cada necessidade com confiança. Que a oração de intercessão se torne uma prática diária e comprometida, não apenas um recurso dos momentos de crise. A graça alcançada para a família começa muitas vezes por uma única oração feita com fé. Uma oração que acredita de verdade que Deus ouve, que Deus age, que Deus se importa com cada detalhe da vida familiar. Essa fé simples e firme é o que move o coração de Deus. Não a eloquência das palavras, não a quantidade das horas rezadas, mas a qualidade da confiança depositada no Senhor, que prometeu ouvir quem clama a Ele. Nossa Senhora, aumenta a fé desta pessoa quando ela intercede pela família. Que não ore com dúvida, mas com certeza de que está sendo ouvida. Que não desanime quando a resposta demora, mas permaneça firme na confiança de que Deus está agindo. Que cada oração feita pela família seja lançada como semente certa, cujo fruto chegará no tempo de Deus, abundante e real. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, intercede pela minha família junto ao Senhor. Uma das maiores necessidades das famílias hoje é a paz. Não a paz superficial que existe quando não há conflito aparente, mas a paz profunda que persiste mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A paz que não depende de tudo estar bem, mas que nasce da certeza de que Deus está no controle. Muitos lares vivem uma agitação constante, uma tensão silenciosa, que ninguém nomeia, mas todos sentem. Discussões que se repetem, distâncias que crescem, palavras que machucam e deixam marcas. A graça que pedimos hoje é exatamente essa: que a paz de Deus entre e habite de forma permanente em cada família representada nesta oração. Virgem Maria, que és chamada Rainha da Paz, derrama essa paz sobre cada lar que está sendo apresentado a Deus neste momento. Que ela entre pelas portas, que preencha os ambientes, que suavize os corações. Que onde havia tensão, cresça compreensão. Que onde havia silêncio frio, cresça diálogo sincero. Que onde havia mágoa acumulada, haja espaço para o perdão começar a agir. Intercede para que a paz de Cristo seja uma realidade concreta e perceptível em cada casa. A paz familiar começa no interior de cada pessoa que compõe a família. Um coração que carrega ansiedade, raiva ou amargura não consegue ser fonte de paz para os outros, mesmo que tente. Por isso, pedir paz para a família começa por pedir paz para o próprio coração. Quando uma pessoa encontra paz interior genuína, ela naturalmente começa a irradiar essa paz ao redor. Não por esforço, mas porque o que transborda do interior inevitavelmente influencia o ambiente externo. Nossa Senhora, concede paz interior a esta pessoa primeiro. Que ela não tente levar aos outros o que ainda não encontrou em si mesma. Que passe por este tempo quaresmal sendo trabalhada por Deus nas áreas de ansiedade, de irritação e de inquietação que ainda existem no seu interior. Que à medida que sua paz interior cresce, o ambiente familiar ao seu redor vá sendo transformado de maneira natural e progressiva. A comunicação é uma das áreas onde as famílias mais sofrem. Pessoas que moram na mesma casa e não se conhecem de verdade. Conversas que ficam na superfície porque ir mais fundo parece arriscado. Palavras importantes que nunca são ditas por medo de rejeição ou por falta de hábito. E palavras erradas que são ditas no calor da emoção e deixam feridas que demoram anos para cicatrizar. A graça de uma comunicação mais saudável dentro da família é um pedido legítimo e urgente que podemos trazer a Deus com confiança. Virgem Maria,
Transforma a comunicação dentro das famílias que estão sendo apresentadas a Deus nesta oração. Que as palavras ditas em casa sejam cada vez mais palavras de construção, de encorajamento, de afeto e de verdade dita com amor. Que o hábito de conversar com profundidade seja resgatado. Que pais e filhos se redescubram, que cônjuges voltem a se ouvir de verdade. Que irmãos que se afastaram encontrem caminhos de reaproximação. Há famílias onde o afeto foi sendo perdido com o tempo. Não houve uma ruptura dramática, foi um esfriamento gradual. A rotina foi tomando o espaço que antes era ocupado pelo carinho. As demonstrações de amor foram diminuindo sem que ninguém tenha decidido conscientemente que seria assim. E um dia, as pessoas olham ao redor e percebem que vivem lado a lado com quem amam, mas sem a proximidade que deveria existir. Esse afeto pode ser resgatado. Essa proximidade pode ser reconstruída. A graça de Deus restaura o que o tempo desgastou. Nossa Senhora, restaura o afeto nas famílias que precisam dele. Que gestos simples de carinho voltem a fazer parte do cotidiano. Que palavras de amor sejam ditas sem vergonha e sem economia. Que abraços sejam dados com presença real e não apenas como cumprimento automático. Que os membros de cada família se redescubram como dádivas uns para os outros e que essa redescoberta renove a alegria de partilhar a vida juntos. A fé partilhada em família é um dos maiores tesouros que existem. Quando uma família ora junta, quando partilha a experiência de Deus, quando celebra a fé como comunidade doméstica, cria-se um vínculo que vai além do sangue e da convivência. Cria-se uma identidade espiritual comum que sustenta nos momentos difíceis e aprofunda os momentos de alegria. Pedir que a família cresça na fé partilhada é pedir que Deus seja o centro que une, o fundamento que sustenta, a referência que orienta cada decisão. Virgem Maria, que és modelo de família que vive centrada em Deus, intercede para que cada família representada nesta oração encontre seu caminho de fé partilhada. Que não seja uma fé apenas individual, praticada em silêncio por um ou outro membro, mas uma fé vivida em comunidade, que se expressa em oração conjunta, em conversas sobre Deus, em decisões tomadas à luz do Evangelho. Que o lar se torne uma pequena igreja doméstica, onde Deus é reconhecido, celebrado e amado por todos. A graça que pedimos para a família não é algo impossível. É algo que Deus deseja dar muito mais do que nós desejamos receber. Ele ama cada família com um amor que ultrapassa nossa compreensão. Ele conhece cada história, cada dor, cada necessidade. E Ele age quando encontra corações que confiam e que persistem na oração. Continue pedindo, continue crendo, continue apresentando sua família a Deus todos os dias com fé e com amor. Nossa Senhora, sela esta oração pela família com tua intercessão poderosa. Que cada pedido feito hoje chegue ao coração de Jesus através das tuas mãos maternas e que a graça desça sobre cada lar com abundância e que os frutos apareçam no tempo certo, surpreendendo e enchendo de gratidão todos que aguardavam com fé. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, traz paz e união para a minha família. Entre todas as graças que podemos pedir por nossa família, uma das mais urgentes é a cura dos relacionamentos feridos. Quase toda família carrega em sua história pelo menos um vínculo rompido, uma relação que se desfez, uma mágoa que criou distância entre pessoas que deveriam estar próximas, um filho que se afastou dos pais, irmãos que não se falam há anos, um casal que foi perdendo a cumplicidade e hoje vive como estranhos sob o mesmo teto. Essas feridas relacionais causam uma dor silenciosa que muitas vezes ninguém menciona, mas que todos sentem e que pesa sobre o ambiente familiar de maneira constante e profunda. Virgem Maria, olha com atenção especial para os vínculos feridos dentro das famílias que estão sendo apresentadas a Deus nesta oração. Tu que estiveste presente no momento em que Jesus reconciliou o céu e a terra, intercede agora pela reconciliação dos corações que se afastaram dentro de cada família. Que o poder da graça seja maior do que o peso das mágoas. Que a misericórdia de Deus abra caminhos onde tudo parece bloqueado. Que relacionamentos que pareciam perdidos para sempre
sejam restaurados pela ação do Espírito Santo. A reconciliação familiar raramente acontece de forma espontânea. Ela exige que alguém dê o primeiro passo. E esse primeiro passo é quase sempre o mais difícil, porque implica abrir mão do orgulho, da razão, da necessidade de ser reconhecido como quem estava certo. Implica escolher o relacionamento acima da necessidade de ganhar. E isso exige uma maturidade espiritual que não nasce de esforço humano, mas da graça que amolece o coração e coloca em perspectiva o que realmente importa na vida. Nossa Senhora, prepara o coração desta pessoa para dar o primeiro passo onde for necessário. Que o orgulho não seja maior do que o amor. Que a necessidade de ter razão não seja mais importante do que a necessidade de reconectar. Que ela tenha coragem de estender a mão, de fazer o contato, de dizer as palavras que precisam ser ditas, mesmo sem garantia de que serão bem recebidas. Que confie que o ato de iniciativa já é em si uma vitória espiritual, independentemente da resposta do outro. Há situações em que a reconciliação plena não é possível, seja porque a outra pessoa não está disposta, seja porque a distância geográfica ou mesmo a morte tornou o encontro físico impossível. Nesses casos, a cura precisa acontecer de outra forma, no interior. É possível perdoar alguém que nunca pediu desculpas. É possível liberar do coração uma pessoa que já não está mais presente. É possível encontrar paz em relação a um vínculo que não pode ser restaurado externamente, mas que pode ser curado internamente pela graça do perdão vivido como decisão e como processo. Virgem Maria, alcança a cura interior para quem carrega dor de relacionamentos que não puderam ser restaurados. Que esta pessoa encontre paz mesmo diante do que não pode ser mudado. Que o perdão interior aconteça de forma real e profunda, libertando o coração de um peso que foi carregado por tempo demais. Que ela aprenda a confiar a Deus o que está além do seu alcance e descanse na certeza de que Ele cuida também daquilo que ela não consegue resolver. Os filhos são uma das maiores preocupações de quem ora pela família. Ver um filho se afastar de Deus, fazer escolhas que causam dor, entrar em caminhos que preocupam, é uma das experiências mais pesadas que um pai ou uma mãe pode carregar. Essa preocupação muitas vezes se transforma em ansiedade constante, em noites sem sono, em orações cheias de angústia. E Deus ouve essas orações. Ele vê cada lágrima derramada por um filho. Ele conhece cada nome que é pronunciado com dor e com amor diante do seu trono. Nossa Senhora, que perdeste Jesus por 3 dias e conheces a angústia de procurar um filho, intercede por cada pai e cada mãe que carrega no coração a dor de ver um filho distante de Deus ou perdido em caminhos de sofrimento. Que encontrem em Ti consolo e fortaleza. Que não desistam de orar. Que não percam a esperança. Que confiem que o mesmo Deus que te devolveu Jesus no templo é capaz de devolver seus filhos ao caminho da vida e da fé. A graça pedida para a família também inclui proteção. Vivemos em um tempo em que as famílias estão expostas a influências muito poderosas que trabalham contra a união, contra os valores, contra a fé. A cultura do descartável enfraquece os vínculos. O individualismo excessivo dificulta a vida em comunidade. As pressões externas entram pelas telas, pelas redes, pelas conversas e vão moldando mentalidades de maneira silenciosa e contínua. Pedir proteção para a família é um ato de consciência espiritual e de responsabilidade parental. Nossa Senhora, cobre cada família com teu manto de proteção. Que as influências que enfraquecem a fé e corrompem os valores não encontrem espaço livre dentro dos lares. Que os pais tenham sabedoria para orientar os filhos com firmeza e com amor. Que os filhos tenham discernimento para reconhecer o que edifica e o que destrói. Que cada família esteja cercada pela proteção divina que guarda, sustenta e orienta no meio de um mundo que oferece tantos caminhos e poucos destinos verdadeiramente bons. A cura dos relacionamentos familiares é um processo que precisa de tempo, de oração constante e de disposição genuína para mudar. Não acontece de um dia para o outro, mas cada passo dado na direção certa é um passo real de transformação.
Cada oração feita com fé é uma semente plantada. Cada gesto de amor concreto é uma pedra colocada na construção de algo novo. E Deus honra esse esforço. Ele não desperdiça nenhuma lágrima derramada por amor à família. Nossa Senhora sustenta a esperança de quem ora pela cura dos relacionamentos familiares, que não desista quando o processo parece lento, que continue plantando sementes de amor, de perdão e de oração, confiante de que a colheita chegará no tempo certo e será muito mais abundante do que tudo o que foi pedido. Escreva nos comentários: Nossa Senhora cura os relacionamentos feridos dentro da minha família. Uma das graças mais transformadoras que podemos pedir por nossa família é a conversão dos que estão distantes de Deus. Quase toda família tem pelo menos um membro que se afastou da fé, que abandonou a prática religiosa, que declara não acreditar ou que simplesmente vive como se Deus não existisse. E carregar essa preocupação no coração é algo que pesa de maneira muito particular, porque não se trata apenas de uma diferença de opinião. Trata-se da salvação de alguém que amamos profundamente, de alguém cujo rosto conhecemos, cujas histórias compartilhamos, cujo bem desejamos com toda a força do coração. Virgem Maria, apresenta hoje a Jesus cada familiar que está distante de Deus e que é carregado no coração de quem ora. Cada nome que não é dito em voz alta, mas que está gravado na alma de quem intercede. Cada filho, cada irmão, cada pai, cada cônjuge que um dia conheceu a fé e se afastou, ou que nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Intercede por cada um deles com o amor de mãe que tens por toda a humanidade. Apresenta-os ao Filho com a confiança de quem sabe que ele não rejeita ninguém que lhe é trazido com amor. O afastamento da fé raramente acontece por um único motivo. Quase sempre é resultado de uma combinação de fatores: decepções com pessoas da igreja, perguntas que não encontraram respostas, feridas espirituais que não foram cuidadas, influências do ambiente, escolhas que foram sendo feitas ao longo do tempo e que foram criando uma distância crescente de Deus. Compreender isso ajuda a interceder com mais misericórdia e menos julgamento. A pessoa que está longe de Deus não é um inimigo a ser combatido, é um irmão a ser amado de volta ao caminho. Nossa Senhora afasta de quem intercede pela conversão de familiares qualquer espírito de julgamento ou de imposição. Que o amor seja sempre a motivação e o tom da oração. Que esta pessoa não tente converter pelo argumento, pela pressão ou pela cobrança, mas pela oração, pelo exemplo e pela presença amorosa. Que compreenda que a conversão é obra de Deus no coração humano e que seu papel é ser instrumento disponível e não agente controlador do processo. Há uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala de um filho que se afastou, desperdiçou tudo e um dia decidiu voltar. E o pai, que esperava com o olhar no horizonte, viu o filho ainda de longe e correu ao seu encontro. Essa imagem revela o coração de Deus diante de quem está distante. Ele não aguarda com julgamento, aguarda com saudade. Não espera que o filho chegue completamente arrumado para abraçá-lo. Corre ao encontro do filho, ainda no meio do caminho. Esse é o Deus por quem intercedemos quando pedimos a conversão de um familiar. Nossa Senhora, que essa imagem do Pai misericordioso conforte o coração de quem espera pela conversão de alguém da família. Que a espera seja vivida com esperança e não com desespero. Que a oração seja feita com confiança e não com ansiedade. Que quem intercede saiba que Deus deseja a conversão daquele familiar ainda mais do que quem ora, e que Ele está agindo no interior daquela pessoa de maneiras que não podem ser vistas de fora, mas que são reais e progressivas. A conversão de um familiar também pode ser acelerada por gestos concretos de amor, que não têm nada de religioso na aparência, mas que carregam a presença de Deus de maneira poderosa. Uma visita inesperada, um telefonema feito na hora certa, uma palavra de encorajamento dita sem julgamento, um gesto de ajuda concreta num momento de necessidade. Deus usa essas pontes humanas para tocar corações que ainda estão fechados para a linguagem explicitamente religiosa. O amor concreto fala uma linguagem universal que atravessa todas as resistências.
Virgem Maria, inspira gestos concretos de amor em direção aos familiares distantes de Deus. Que esta pessoa não espere que eles deem o primeiro passo, que ela seja proativa no amor, criativa na aproximação, generosa na presença. Que cada gesto de carinho genuíno seja uma semente de graça plantada em terreno, que parece árido, mas que Deus está preparando para receber a semente da conversão no momento certo e da maneira mais inesperada. Também é importante lembrar que a conversão é um processo, não um evento único. Raramente acontece de forma repentina e completa. Quase sempre é gradual, com avanços e recuos, com momentos de abertura seguidos de momentos de fechamento. Quem intercede pela conversão de um familiar precisa ter fôlego longo. Precisa estar disposto a orar por anos se necessário, sem perder a esperança, sem transformar a oração em cobrança e sem medir o amor que oferece pela resposta espiritual que recebe. Nossa Senhora, dá fôlego longo a quem intercede pela conversão de familiares, que não desista depois de algumas semanas de oração sem resultado visível, que não reduza o amor que oferece quando não recebe a resposta espiritual que espera, que permaneça fiel na intercessão com a mesma confiança do primeiro dia, sabendo que cada oração acumula graça e que o momento da conversão chegará quando o coração daquele familiar estiver suficientemente preparado para recebê-la. A graça da conversão é a maior que podemos pedir por um familiar, porque ela não muda apenas comportamentos ou hábitos, ela muda o destino eterno de uma pessoa. Ela transforma uma história que caminhava para o vazio em uma história que aponta para a plenitude. E quando essa conversão acontece, a alegria que toma conta da família não tem comparação. É a alegria descrita no Evangelho, a alegria do pai que recuperou o filho, da mulher que encontrou a moeda perdida, do pastor que carregou nos ombros a ovelha que havia se extraviado. Nossa Senhora, que essa alegria seja a realidade de cada família que ora hoje, que os que estão distantes retornem, que os que estão perdidos sejam encontrados, que os que estão com o coração fechado experimentem o toque suave e irresistível da graça que abre portas que nenhum esforço humano consegue abrir. Que esta quaresma seja o tempo em que Deus age de maneira especial nas famílias que confiam na tua intercessão poderosa e amorosa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora intercede pela conversão dos meus familiares que estão longe de Deus. A graça que pedimos pela família também precisa tocar uma realidade muito concreta e muitas vezes dolorosa: o sofrimento. Toda família, sem exceção, carrega em sua história momentos de dor. Doenças que chegaram sem avisar, perdas que deixaram vazios que o tempo não conseguiu preencher completamente, dificuldades financeiras que geraram tensão e medo, crises que abalaram estruturas que pareciam sólidas. O sofrimento faz parte da condição humana e nenhuma família escapa dele. A questão não é se ele virá, mas como a família vai atravessá-lo quando chegar. Virgem Maria, que conheces o sofrimento de maneira mais profunda do que qualquer outra criatura humana, olha com ternura especial para as famílias que estão atravessando momentos de dor neste tempo quaresmal. Tu, que estiveste de pé diante da cruz, que não fugiste do sofrimento, mas o abraçaste com fé, intercede por cada família que hoje carrega uma cruz pesada. Que encontrem na tua presença materna o conforto que o mundo não consegue oferecer e a força que só vem de Deus. O sofrimento tem o poder de unir ou de dividir uma família. Quando enfrentado com fé e com solidariedade interna, ele se torna uma experiência que aprofunda os vínculos, que revela o melhor de cada pessoa, que cria memórias de superação que sustentam a família por muitos anos. Mas quando enfrentado com fechamento, com culpa mútua ou com falta de comunicação, ele pode abrir feridas que demoram muito tempo para cicatrizar. A graça que pedimos é que o sofrimento que cada família carrega seja transformado por Deus em instrumento de união e de crescimento espiritual. Nossa Senhora, transforma o sofrimento das famílias que oram hoje em caminho de aprofundamento dos vínculos e da fé. Que a dor não separe, mas una.
Que a dificuldade não gere ressentimento, mas solidariedade. Que cada membro da família aprenda a ser presença de conforto para o outro nos momentos mais difíceis. Que a crise revele não o pior, mas o melhor que existe em cada coração, e que esse melhor seja o que prevalece e o que fica como herança para os que virão depois. Há famílias que carregam o peso de uma doença grave. Um diagnóstico que mudou tudo, que reorganizou a rotina, que trouxe medos antes desconhecidos e exigiu uma maturidade que ninguém havia pedido. Cuidar de um familiar doente é uma das experiências mais exigentes que existem. Exige paciência, presença, abnegação, disposição de colocar as necessidades do outro acima das próprias. Essa entrega, quando feita com amor e com fé, tem um valor espiritual imenso, que muitas vezes não é reconhecido por quem a vive, mas que é visto e honrado por Deus. Virgem Maria, ampara as famílias que carregam o peso de uma doença, tanto o familiar que está doente, quanto os que cuidam e que também precisam de força para continuar. Que haja cura onde a medicina pode atuar, e onde ela não alcança, que haja a paz de Deus que sustenta mesmo no meio da dor. Que nenhuma família que enfrenta a doença se sinta sozinha, mas perceba a presença amorosa de Deus em cada detalhe do cuidado, em cada mão estendida, em cada palavra de conforto recebida. As dificuldades financeiras são outra forma de sofrimento que atinge muitas famílias e que gera um estresse silencioso, mas corrosivo. A preocupação com o sustento, com as dívidas, com a incapacidade de oferecer aos filhos o que gostariam, pesa de maneira muito concreta no cotidiano e pode gerar conflitos, ansiedade e sensação de fracasso. Pedir a Deus uma graça financeira para a família não é materialismo. É reconhecer que Deus se importa com todas as dimensões da vida humana, incluindo as necessidades mais básicas e concretas. Nossa Senhora, intercede pelas famílias que enfrentam dificuldades financeiras neste momento. Que Deus abra caminhos onde tudo parece fechado. Que inspire soluções criativas, que conduza a oportunidades que ainda não foram percebidas, que afaste o desânimo e fortaleça a esperança. Que a dificuldade financeira não destrua a paz do lar, nem o amor entre os membros da família. Que seja enfrentada com união, com criatividade e com a certeza de que Deus provê para os que confiam nele. O luto é outra realidade que muitas famílias carregam. A perda de um ente querido deixa uma marca que não desaparece com o tempo, mas que com a graça de Deus vai sendo integrada de uma forma que permite continuar vivendo, sem negar a dor. Famílias que perderam filhos, pais, cônjuges, irmãos, precisam de uma graça especial para atravessar esse processo sem se deixar destruir pela dor. Que a Quaresma, que olha para a morte e a ressurreição de Jesus, é um tempo especialmente propício para rezar pela cura do luto familiar. Nossa Senhora, que sentiste na própria alma a dor de perder um filho, consola cada família que carrega o peso do luto. Que a certeza da ressurreição não seja apenas um dogma intelectual, mas uma esperança viva que sustenta no meio da dor. Que os que partiram sejam lembrados com amor, e não apenas com dor. Que a família que ficou encontre forças para continuar, honrando a memória de quem partiu através de uma vida vivida com gratidão e com fé. O sofrimento, quando atravessado com Deus, não é apenas suportado, ele é transformado. E essa transformação é uma das obras mais belas que a graça divina realiza no interior das famílias que confiam no Senhor. O que entrou como dor sai como maturidade. O que chegou como crise sai como fortaleza. O que parecia destruição revela-se, ao final, como caminho de uma profundidade que jamais teria sido alcançada sem a travessia da dificuldade. Nossa Senhora, que esta certeza sustente cada família que ora hoje no meio do sofrimento. Que não vejam a dor como sinal de abandono de Deus, mas como espaço onde Ele está agindo de maneira mais profunda e mais transformadora. Que a Quaresma seja o tempo em que o sofrimento familiar encontra sentido, encontra consolo e encontra a presença amorosa de um Deus que nunca abandona quem clama a Ele com fé. Escreva nos comentários: Nossa Senhora consola e fortalece a minha família no sofrimento.
Uma das graças mais concretas e necessárias que podemos pedir por nossa família é a proteção. Vivemos em um tempo em que as ameaças à família são muitas e vêm de direções diversas. Algumas são visíveis e identificáveis, outras são sutis, silenciosas e por isso mesmo mais perigosas. O mundo oferece às famílias de hoje uma quantidade enorme de influências que trabalham contra a união, contra os valores, contra a fé e contra os vínculos que deveriam ser os mais sólidos e duradouros da vida humana. Pedir proteção para a família não é paranoia, é sabedoria espiritual. É reconhecer que o bem precisa ser defendido com consciência e com oração. Virgem Maria, cobre cada família que ora hoje com o teu manto de proteção. Que nenhuma influência contrária ao amor de Deus encontre espaço livre dentro dos lares. Que as portas das casas sejam guardadas pela graça divina. Que os corações dos membros de cada família sejam protegidos de tudo aquilo que corrói a fé, que enfraquece os vínculos e que semeia divisão onde deveria haver união. Intercede para que a presença de Deus seja o escudo permanente de cada família consagrada à tua intercessão. Uma das maiores ameaças às famílias hoje é a fragmentação do tempo. As pessoas que moram juntas, mas vivem separadas dentro da própria casa. Cada um em seu quarto, cada um em sua tela, cada um em seu mundo particular, sem que haja momentos reais de encontro, de conversa, de partilha da vida. Essa fragmentação vai enfraquecendo os vínculos de maneira silenciosa e progressiva. E quando uma crise chega, a família que não cultivou o hábito de estar junta não tem a solidez necessária para enfrentá-la com união. Nossa Senhora, inspira cada família a recuperar o hábito de estar junta de maneira real e presente. Que as refeições partilhadas voltem a ser momentos de encontro e não apenas de alimentação. Que os momentos de lazer em família sejam valorizados e protegidos da invasão constante das telas e das distrações. Que pais e filhos redescubram o prazer simples de estar juntos, de conversar, de rir, de partilhar o cotidiano com presença genuína e não apenas com proximidade física. As redes sociais e o mundo digital trazem desafios específicos para as famílias contemporâneas. Os filhos crescem expostos a conteúdos e influências que os pais muitas vezes desconhecem. Valores que contradizem a fé são apresentados de forma atraente e constante. Comparações que geram insatisfação, padrões que geram ansiedade, estímulos que geram dependência. Navegar nesse ambiente com sabedoria e sem cair no extremo do isolamento total exige discernimento, diálogo aberto dentro da família e uma ancoragem sólida em valores que não mudam com as tendências do momento. Nossa Senhora, dá sabedoria aos pais para orientar os filhos no ambiente digital com equilíbrio e com autoridade amorosa. Que não abdiquem dessa responsabilidade por comodidade ou por medo do conflito. Que criem espaços de diálogo aberto sobre o que os filhos veem, ouvem e consomem no mundo digital. Que os filhos encontrem nos pais interlocutores confiáveis para as dúvidas e os desafios que o mundo digital coloca diante deles, e não precisem buscar respostas apenas fora de casa. A proteção que pedimos para a família também inclui proteção contra o espírito de divisão, que muitas vezes se instala de maneira quase imperceptível. Pequenos desentendimentos que não são resolvidos e que vão acumulando. Ressentimentos que crescem no silêncio. Ciúmes entre irmãos que não foram tratados. Competições veladas que corroem a amizade fraterna. Esses elementos dividem de dentro, sem que haja uma causa dramática aparente, mas com um efeito destruidor que se revela ao longo do tempo. Virgem Maria, protege cada família do espírito de divisão. Que os conflitos pequenos sejam resolvidos antes de crescerem. Que os ressentimentos sejam nomeados e tratados antes de criarem raízes profundas. Que o diálogo seja sempre preferido ao silêncio rancoroso. Que cada membro da família aprenda a valorizar os vínculos acima das diferenças, a preservar a união acima da necessidade de ter razão, e a escolher o amor como critério último de cada decisão que afeta o conjunto familiar. A proteção espiritual da família também passa pela oração feita em conjunto. Quando uma família ora unida, mesmo que de forma simples,
cria-se uma proteção que vai além do que qualquer esforço humano pode oferecer. A oração familiar não precisa ser longa nem elaborada. Uma oração curta antes das refeições, um momento breve antes de dormir, uma conversa com Deus partilhada entre pais e filhos, com naturalidade e sem rigidez. Esses gestos simples constroem ao longo do tempo uma fortaleza espiritual que sustenta a família nos momentos de maior pressão e dificuldade. Nossa Senhora inspira cada família a encontrar seu jeito de orar juntos, que não haja vergonha nem estranhamento nesse gesto, que os pais tenham iniciativa de propor e de criar esse espaço, que os filhos sejam incluídos de forma acolhedora e não coercitiva, que a oração familiar se torne um hábito tão natural quanto as refeições partilhadas e que sua presença constante vá construindo uma identidade espiritual comum que protege, une e orienta a família ao longo de toda a vida. A proteção que Deus oferece à família que confia nele não é uma garantia de que nenhuma dificuldade virá. É a certeza de que nenhuma dificuldade será enfrentada sem ele. É a promessa de que, por mais pesada que seja a cruz, haverá força para carregá-la. Por mais escuro que seja o momento, haverá luz para continuar. Por mais abalada que a família esteja, haverá uma ancoragem que impedirá o naufrágio total. Essa proteção é real, é poderosa e está disponível para cada família que a pede com fé e com confiança. Nossa Senhora, que esta certeza habite o coração de cada família que ora hoje, que confiem que estão protegidas, que avancem sem medo, sabendo que a mão de Deus guia, sustenta e guarda. Que a proteção divina seja uma realidade experimentada no cotidiano de cada lar, tornando-o um espaço seguro de amor, de fé e de graça permanente. Escreva nos comentários: Nossa Senhora protege a minha família com o teu manto sagrado. Ao longo desta oração, pedimos paz, cura, conversão, proteção e consolo para nossas famílias. Agora chegamos a uma dimensão que sustenta todas as outras, a gratidão. Antes de pedir mais, é preciso reconhecer o que já foi dado. Toda família, por mais marcada pela dor que esteja, carrega também histórias de graça, momentos em que Deus agiu de maneira clara, situações que poderiam ter terminado muito pior e que foram redirecionadas por uma intervenção que não tem explicação puramente humana. Pessoas que chegaram na hora certa, curas que surpreenderam, reconciliações que pareciam impossíveis e que aconteceram. A gratidão é o ato espiritual de reconhecer essas obras de Deus e de devolvê-las a Ele em forma de louvor. Virgem Maria, desperta nesta pessoa um olhar de gratidão pela própria família, que mesmo no meio das dores e das imperfeições que toda família carrega, ela consiga enxergar as bênçãos que existem, que não tome como garantido o que é graça, que não ignore o bem presente enquanto foca no bem que ainda falta, que aprenda a agradecer com a mesma intensidade com que pede e que esse equilíbrio entre petição e gratidão seja a marca da sua vida de oração pela família. A gratidão tem um poder transformador que muitas vezes é subestimado. Quando o coração entra em estado de gratidão genuína, a perspectiva muda. O que parecia insuficiente começa a ser visto como abundante. O que parecia comum começa a ser reconhecido como precioso. Os familiares que convivem no dia a dia e que às vezes são tratados com indiferença ou impaciência passam a ser vistos como dádivas insubstituíveis. A gratidão não muda as circunstâncias externas, mas transforma radicalmente a maneira como as vivemos por dentro. Nossa Senhora, cultiva nesta pessoa um coração genuinamente grato pela família que tem, que não precise de uma perda para reconhecer o valor do que possui, que não espere uma crise para valorizar as pessoas que estão presentes, que comece hoje a expressar gratidão de maneira mais concreta, mais frequente e mais sincera, transformando o ambiente familiar com a leveza que só a gratidão vivida de verdade consegue produzir. A gratidão também se expressa em memória. Lembrar das histórias de graça que a família já viveu é uma forma poderosa de fortalecer a fé e a esperança para o presente e para o futuro. Cada família tem suas histórias de providência divina, momentos em que Deus agiu de maneira inconfundível.
Essas histórias precisam ser contadas, precisam ser preservadas, precisam ser passadas de geração em geração como herança espiritual. Quando os filhos conhecem as histórias de fé dos pais e dos avós, constroem uma identidade espiritual que os sustenta nos momentos de dúvida e de dificuldade. Virgem Maria, ajuda cada família a cultivar a memória das obras de Deus em sua história. Que as histórias de graça sejam contadas nas refeições, nas conversas do cotidiano, nos momentos de reunião familiar. Que os mais velhos transmitam aos mais jovens não apenas bens materiais, mas a herança mais preciosa que existe: o testemunho vivo de um Deus que esteve presente em cada capítulo da história familiar e que continua presente em todos os capítulos que ainda estão por ser escritos. A gratidão pela família inclui também gratidão pelas pessoas difíceis que fazem parte dela. Aquele familiar que incomoda, que tem um jeito complicado, que provoca reações difíceis. Essas pessoas, por mais paradoxal que pareça, são muitas vezes instrumentos poderosos de crescimento espiritual. Elas nos ensinam paciência quando a paciência natural se esgota. Nos ensinam misericórdia quando seria mais fácil julgar. Nos ensinam humildade quando o orgulho quer reagir. Agradecer por elas não é fácil, mas é um ato de fé que reconhece que Deus usa todas as pessoas e todas as situações para nos transformar. Nossa Senhora, forma nesta pessoa uma atitude de gratidão mesmo pelas relações familiares mais difíceis, que ela consiga enxergar o valor espiritual que essas relações carregam, que não fuja dos desafios relacionais, mas os enfrente com a consciência de que ali Deus está trabalhando algo precioso no seu interior. Que a dificuldade de amar quem é difícil de amar seja transformada em escola de amor maduro, que vai além da simpatia e se sustenta na graça. Agradecer pela família é também reconhecer o presente de Deus em cada membro que a compõe. Cada pessoa dentro de uma família é única, insubstituível e portadora de uma dignidade que vem diretamente de Deus. Os filhos são presentes, os pais são presentes, os irmãos são presentes. Mesmo aqueles que já partiram continuam sendo presença através das memórias, dos valores transmitidos, das marcas deixadas nos corações. Toda família é uma obra de Deus em andamento, imperfeita como tudo o que é humano, mas amada com um amor que não conhece limites. Virgem Maria, que esta pessoa olhe para cada membro da sua família com os olhos de Deus, com um olhar que vê além das falhas, além das limitações, além das decepções. Um olhar que enxerga o ser amado por Deus que existe em cada pessoa, independentemente de como ela se apresenta externamente. Que esse olhar transforme a maneira como ela se relaciona com cada familiar, trazendo mais ternura, mais paciência, mais presença e mais amor concreto para dentro do lar. A gratidão vivida de forma plena se transforma naturalmente em missão. Quem reconhece as graças recebidas sente o impulso de compartilhar, de testemunhar, de dizer aos outros o que Deus fez pela família. E esse testemunho tem um poder evangelizador imenso. Outras famílias que estão sofrendo precisam ouvir histórias de esperança. Precisam saber que a graça existe, que Deus age, que a transformação é possível. Cada família que foi tocada por Deus carrega a responsabilidade e o privilégio de ser sinal de esperança para as famílias ao seu redor. Nossa Senhora, que cada família que ora hoje se torne testemunho vivo da graça de Deus para outras famílias. Que as histórias de cura, de reconciliação, de conversão e de proteção sejam partilhadas com coragem e com alegria. Que o bem recebido não fique guardado, mas se multiplique através do testemunho generoso de quem foi tocado pelo amor de Deus e não consegue ficar calado diante de tudo o que foi alcançado pela oração e pela fé. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, obrigado pelas graças que já alcançaste para a minha família. Chegamos ao final desta oração do 15º dia da Quaresma. 15 dias percorridos. Metade do caminho até a Páscoa já foi trilhada. E hoje rezamos com um propósito que toca o coração de maneira muito especial. As graças que pedimos e continuamos pedindo pela nossa família. Cada nome carregado no coração ao longo desta oração tem um rosto,
tem uma história, tem uma situação concreta que precisa do toque de Deus. E cada oração feita com fé por um familiar é uma semente que não se perde. Ela vai ao coração de Deus e de lá age no momento certo, da maneira certa, com uma precisão que ultrapassa toda a nossa compreensão. Virgem Maria, guarda no teu coração materno cada família que foi apresentada a Deus nesta oração de hoje, cada nome pronunciado em silêncio, cada situação carregada com amor, cada lágrima derramada por quem intercede com fé pelos que ama. Que nada do que foi rezado hoje se perca, que cada palavra chegue ao coração de Jesus através das tuas mãos maternas e que a graça desça sobre cada família com abundância, com ternura e com a precisão de um Deus que conhece cada detalhe de cada história. Ao longo desta oração, pedimos paz para os lares agitados. Pedimos cura para os relacionamentos feridos. Pedimos conversão para os que estão distantes de Deus. Pedimos consolo para os que sofrem. Pedimos proteção para os que estão expostos às ameaças do mundo. Pedimos gratidão para os que precisam aprender a enxergar o bem que já existe. Cada um desses pedidos foi feito com amor, com confiança e com a certeza de que Deus ouve quem clama a Ele com o coração aberto e com a fé simples de quem sabe que não pode nada sozinho, mas que tudo pode com a graça divina. Nossa Senhora, que cada graça pedida hoje comece a se manifestar na vida de cada família, algumas de forma imediata e surpreendente, outras de forma gradual e silenciosa, que só será percebida com o tempo, mas que nenhuma família que rezou hoje saia desta quaresma da mesma forma que entrou. Que algo concreto mude, que algo real se transforme, que a graça de Deus seja visível e perceptível em cada lar que foi consagrado à tua intercessão poderosa e amorosa. É importante que a oração pela família não fique apenas neste momento, que ela se torne uma prática constante, um compromisso diário, uma responsabilidade espiritual assumida com consciência. As famílias que são sustentadas pela oração têm uma solidez que as famílias que vivem sem esse apoio espiritual não têm. Não porque sejam perfeitas, mas porque têm um fundamento que não cede quando as tempestades chegam. E as tempestades chegam para todas as famílias. A diferença está na fundação. Virgem Maria, forma nesta pessoa o hábito permanente de interceder pela família. Que não seja apenas uma prática quaresmal que termina com a Páscoa. Que se torne parte da rotina diária de oração. Que cada dia inclua um momento de apresentar a Deus os familiares pelo nome, com suas necessidades concretas, com fé genuína e com a confiança de quem sabe que está sendo ouvido por um pai que ama cada membro daquela família infinitamente mais do que qualquer oração humana consegue expressar. A família é a primeira escola de amor que existe. É dentro de casa que se aprende a amar de verdade, com todas as dificuldades que o amor real implica. Amar quem nos conhece profundamente, quem viu nossos piores momentos, quem está presente nos dias comuns e não apenas nos dias especiais. Esse amor cotidiano, vivido com fidelidade e com paciência, é um dos atos espirituais mais elevados que um ser humano pode praticar. E cada esforço feito para amar melhor dentro de casa é um esforço que Deus vê, que Deus honra e que Deus transforma em graça, que transborda para além das paredes do lar. Nossa Senhora, inspira esta pessoa a investir no amor familiar com renovada consciência e determinação. Que os gestos de amor dentro de casa sejam cada vez mais intencionais e menos automáticos. Que as palavras ditas em família sejam cada vez mais palavras que constroem, que encorajam, que aproximam. Que a presença oferecida aos familiares seja cada vez mais uma presença real, atenta e genuinamente interessada na vida de cada um. Que o lar se torne cada vez mais um reflexo do amor de Deus, imperfeito como tudo que é humano, mas real, caloroso e acolhedor. Agora, antes de encerrar, há um convite que precisa ser feito com urgência. Se você chegou até aqui nesta oração, é porque tem no coração um amor real pela sua família e um desejo genuíno de ver Deus agir na vida das pessoas que ama. Esse amor e esse desejo são preciosos. Não os guarde só para você. Compartilhe esta oração com alguém da sua família hoje.
Envie para um familiar que você sabe que precisa de oração, que está passando por um momento difícil, que está distante de Deus, ou que simplesmente precisa saber que alguém está intercedendo por ele com amor e com fé. Nossa Senhora, multiplica o alcance desta oração pelas famílias. Que cada pessoa que rezou hoje se torne mensageira desta graça para outras famílias que precisam dela. Que este momento de intercessão se expanda em ondas que alcançam lares que ainda não encontraram esse espaço de encontro com Deus. Que famílias inteiras sejam transformadas a partir de uma única pessoa que decidiu orar, que decidiu interceder, que decidiu não desistir das pessoas que ama. Se esta oração está fazendo diferença na sua vida e na vida da sua família, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Compartilhe com alguém que você ama. Essa atitude simples ajuda este trabalho a chegar a mais famílias que precisam deste espaço de oração e de esperança. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real para que esta caminhada continue acontecendo todos os dias, até a Páscoa e além dela. Virgem Maria, abençoa cada família que foi apresentada a Deus nesta oração. Que a graça alcançada hoje seja apenas o início de uma transformação que continuará crescendo. Que o amor de Deus seja cada vez mais visível em cada lar. Que a paz de Cristo habite cada coração de cada família. Que a união, a cura e a fé sejam as marcas permanentes de cada casa consagrada ao teu cuidado materno e amoroso.